Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, oração e palavra é os frutos mais importantes da igreja. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, também ao nosso pastor Silas, pela oportunidade que nos deu de poder estar falando a palavra de Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 13. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Hoje eu desejo vos falar do sucesso da igreja primitiva. Todos acharam? Mateus capítulo 13. Vamos ler alguns versículos, do versículo 1 ao 9, e depois saltaremos para o versículo 18 ao 23. Amém? Diz assim: falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porém não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Versículo 9 diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora saltamos para o versículo 18 do mesmo capítulo. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Curve as vossas cabeças. Espírito Santo, eu te louvo por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por poder falar a sua palavra. Eu sou insuficiente, eu preciso de ti para falar. Me ajuda, Espírito Santo. Pai, está aqui a sua igreja, seus filhos, meus irmãos. Ajuda os meus irmãos a compreender, porque uma vez que compreendermos a palavra, daremos muito fruto. Uns darão 100, outros darão 60 e outros darão 30. Ajuda-nos a entender a palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, esse é um texto conhecido e um texto de fato muito importante para entendermos o crescimento da igreja. Todos nós desejamos ver uma igreja cheia, ou não é? Sim. Aí alguém vai dizer: mas Deus quer qualidade. E é verdade, Deus quer qualidade, mas Jesus nunca desprezou a multidão. Ou desprezou? Nunca. Queridos, Deus quer todos aqueles que desejarem. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, eu tenho uma pergunta para fazer dentro deste texto: qual a principal razão do sucesso da igreja primitiva? O que fazia a igreja primitiva crescer tanto? Se temos uma igreja que devemos espelhar,
é a igreja da Bíblia. Amém, irmãos? Eu quero espelhar uma igreja, e a gente procura uma igreja para se espelhar, não é assim? Ah, a igreja tal é uma bênção, eu vou me espelhar nela. Mas a igreja que devemos nos espelhar é a igreja que está registrada na Bíblia, a igreja primitiva. E qual foi a razão do sucesso desta igreja? Essa é uma pergunta que desejamos responder. Mas antes de responder esta pergunta, precisamos entender outra pergunta. Precisamos olhar para o Senhor Jesus. Precisamos olhar para aquele que começou a plantar a igreja. Jesus é o semeador. Amém, irmãos? Nesta parábola, Jesus estava falando de si mesmo. O semeador saiu a semear. Ele estava falando sobre si. E ele estava dizendo: o semeador deve ser perseverante. Por quê? Porque ele lança a semente, mas não é toda a semente que produz fruto. Ou é toda a semente? Não. Você lança a semente. E interessante que você vai lendo no texto que o problema não é a semente. Diga comigo: o problema não é a semente. Irmão, não é aquilo que você prega, não é aquilo que você ensina. O problema não é a palavra de Deus. Ah, pregou duro. O problema não é a mensagem dura. Ah, pregou leitinho. O problema não é pregar leitinho. O problema não é pregar duro e nem pregar leve. O problema não é a palavra. Nunca o problema foi a palavra. Amém, queridos? O problema é a terra. O problema é o ambiente. O problema é quem recebe a palavra. Então você prega a palavra é boa, a palavra é frutífera, mas aquele que recebe a palavra é que não recebe bem, ou o ambiente não é favorável para a palavra produzir. Amém, queridos? Então entenda isso. O problema não é a palavra. E quando começamos a entender sobre pregação, olhe depois, você vai estudar, e eu desejo que você estuda o primeiro sermão de Pedro. Ele disse assim: vocês mataram Jesus, vocês condenaram o santo, vocês são pecadores. O segundo sermão de Pedro, depois que ele curou o paralítico de frente do templo, na porta chamada Formosa, e ele foi pregar, o sermão dele foi duro. Ele falou assim: olha, vocês mataram Jesus. E como que as pessoas aceitaram a Cristo? Então o problema não é a mensagem dura. Amém, irmão? O problema não é a semente. O problema é quem recebe a semente. O problema é a terra. A palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra a divisão da alma, penetra as juntas e medula. A palavra de Deus discerne pensamentos, a palavra de Deus revela a intenção do coração. A palavra de Deus é poderosa. Então o problema não é a semente. Diga comigo: o problema não é a pregação. Nunca é a pregação. Nunca é a pregação. Irmãos, eu já fui em cultos de ensino que o pastor estava aprendendo a ensinar ainda. Quando a gente começa a lecionar, a ensinar, a gente tem dificuldade. A pessoa que começa a pregar, ela tem dificuldade ou não tem? Tem. Ela erra, faz uma salada, fala em Apocalipse, depois vai lá
e João, e o negócio faz aquela mistura, e você não entende nada. Eu estou falando alguma coisa estranha aqui? Não, porque ele está começando, mas aí o pastor vai dando oportunidade, vai insistindo, e ele vai aperfeiçoando, daqui a pouco ele vira um grande pregador. Ou você acha que a gente nasce falando? Quem é que nasce falando? Ninguém. Quem é que nasce profetizando? Ninguém. Quem é que nasce curando os doentes? Você vai treinando. E eu estava num culto desse, e o pastor que estava lá, ele estava começando, irmão, ele fez uma confusão, irmão, ele fez uma confusão, e eu pensei assim, meu Deus, eu não devia nem ter vindo hoje aqui, viu, porque eu não entendi nada, eu estava frustrado, amém, queridos? Por quê? Porque eu criei uma expectativa. Você não criou uma expectativa? Eu vou aprender, vai vir um pastor de fora, vai vir um pregador de fora, vai vir um cantor de fora. Então você cria uma expectativa. Aí chega aqui, irmão, o negócio vira você fala, meu Deus do céu. E aconteceu isso comigo. Só que naquele culto tinha um irmão que levou um vizinho para assistir o culto, e era um culto de ensino. Eu falei assim, meu Deus do céu, ainda tem um não crente ainda para ajudar. Aí quando terminou o culto, o pastor orou, aí alguém falou assim, tem um visitante aí, já na bênção apostólica. Aí o pastor falou assim, ei, você ouviu a palavra, quer aceitar Jesus? Ele aceitou Jesus e ficou firme, porque o problema não é a palavra, o problema não é a palavra é boa, o problema é a terra. Às vezes a pessoa prega o melhor sermão, o maior sermão, mas a terra não é boa. O primeiro tipo de terra, quando a semente cai no caminho, a pessoa não presta atenção, vem para a igreja, não presta atenção, não quer entender, não quer aplicar. É como que se eu estivesse falando inglês aqui, e ela não entende nada que eu estou falando, não porque ela não entende, é porque ela não quer prestar atenção. E quando você está desatento, vem o maligno e arrebata a semente, e rouba a semente. É interessante que o pastor Silas leu um texto aqui na mensagem inicial que diz: olhai, vigiai e orai. Esteja atento, esteja vigilante, esteja em espírito de oração. Por quê? Porque senão o maligno rouba a palavra. Então o problema não é a semente, é o terreno. Aí Jesus disse: o outro tipo de terreno, aquele que caiu entre os pedregais, ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O versículo 21 é muito interessante. E chegada a angústia, diga comigo, haverá tempo de angústia, haverá tempo de perseguição, haverá tempo de lutas. Irmãos, não existe crente cristão que não passa por angústia, por perseguição. Não existe. Irmãos, eu já passei grandes lutas na minha vida, tá, irmão? Grandes. E quando a gente acha que foi uma grande, parece que veio uma maior ainda. Alguns irmãos aqui têm conhecimento, a nossa irmã ali, as nossas irmãs lá atrás têm conhecimento que a minha mãe e a minha irmã foi assassinada. As irmãs lembram disso? A minha mãe e a minha irmã foi assassinada há muitos anos atrás.
E aquilo foi um baque poderoso. Pensa numa angústia. Irmãos, na empresa onde eu trabalho até hoje, o diabo me tentava todo dia. Diga comigo, por 2 anos. 2 anos. Quanto tempo? 2 anos. 2 anos, as pessoas olhavam para mim e diziam assim: eu não tenho sangue de barata. Se eu fosse você, eu pedia a conta aqui, ia atrás desse cara onde ele está e matava ele. 2 anos o diabo falando isso para mim. 2 anos. Eu nem ia mais almoçar no refeitório, porque lá eu via as pessoas, e as pessoas ficavam: você está errado, você não devia estar aqui, você devia estar procurando esse cara para matar ele. O que é isso, irmão? Tentação. E ficou batendo, 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 e não acabava nunca. Não acabava nunca, não acabava nunca, não acabava nunca. Eu só tinha paz quando eu estava de folga. 2 anos cessou, graças a Deus. Aleluia. Irmãos, todo cristão passará por perseguições, angústias e tentações, e tem lutas que parece que não vai passar nunca. Parece que a luz nunca chega, parece que o dia nunca ilumina, parece que é só trevas, só trevas, só trevas. Mas passou, e eu não fiz a vontade do diabo, e não virei um assassino como o diabo queria, e estou aqui dizendo: Deus é bom, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, haverá na vida de todo aquele que recebe a palavra tempo de angústia, tempo de perseguição, e aquele que não tem raiz. Aí é que está o problema. Irmãos, preste bem atenção. Eu preciso, como aquele que recebeu a palavra, me preocupar com a minha estrutura. Eu recebi a palavra, eu preciso me preocupar com a minha raiz. E como que eu cuido da minha raiz, irmão? Palavra e oração. Palavra e oração. Houve uma situação da igreja primitiva. Abre aí, irmãos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A igreja primitiva não tinha problema. Não, tinha sim. Capítulo 6 diz assim: crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração. Capítulo 6, versículo 1 de Atos. Houve uma murmuração entre os gregos e os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Diga, todo dia. Irmãos, preste bem atenção. Nós vamos socorrer as viúvas, amém? Tem lá as ofertas que o povo traz, deposita no pé dos apóstolos. Aí os judeus atendiam as hebreias, as gregas ficava por último. É mais ou menos assim, para você entender. Tem uma bênção liberada para o Brasil. Todos os brasileiros que são crentes vão ser abençoados. Aí aparece um crente da Bolívia, um crente do Paraguai, um crente do Peru. Aí eles falam assim: não, primeiro é os brasileiros, se sobrar o paraguaio, o peruano, o argentino depois. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Agora, a igreja, o corpo de Cristo, há acepção de pessoas? Não. No corpo de Cristo não deve haver acepção de pessoas.
No corpo de Cristo não há branco, não há preto. No corpo de Cristo não há gordo, não há magro. Não há criança, não há adulto. Não há velho, não há novo. Não há argentino, não há brasileiro. Todos pertencemos ao mesmo corpo. Só que as viúvas gregas estavam sendo desprezadas. Por quê? Porque na igreja primitiva também tinha problema. Aí começou a murmuração. Chegou a murmuração aos ouvidos dos apóstolos. Olha o que os apóstolos disseram. Capítulo 6, versículo 2. Disse os apóstolos, convocou a multidão e disse: não é razoável que nós deixemos a palavra para servirmos a mesa. Não é razoável. Irmãos, versículo 4: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos disseram: não, nós vamos escolher diáconos, nós vamos levantar pessoas para cuidar desta parte, mas nós não vamos parar de orar e não vamos parar de estudar a palavra. Por quê? Porque a nossa raiz tem que estar bem estruturada. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre produzir e crescer. Produzir e crescer. Você só produz se você cresce, ou não é assim? Se você não estiver crescendo, você não produz. Abra a tua Bíblia aí, irmãos, em Salmos capítulo 1, texto que você conhece muito bem. Olha o que diz aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu ouvido, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu preciso cuidar da minha raiz. Como que eu cuido da minha raiz? Tendo prazer na lei do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Era o que a igreja fazia. Os apóstolos não paravam de estudar e de orar. Queridos, o prazer dele era na palavra. E diz o texto, capítulo 1 de Salmo, versículo 3: aquele que faz isso será como árvore plantada junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diga comigo: há tempo de produzir fruto. Irmão, você não produz fruto o ano inteiro. Eu tenho que produzir fruto o ano inteiro. Não, não é assim não. Não é assim não. Não, a gente tem que produzir o ano inteiro. Não. Primeiro você cresce. Primeiro você se fortalece. Primeiro você nutre a raiz. E então, fortalecido, nutrido, você produz o fruto. O fruto é no tempo certo. O fruto é na hora certa. Ninguém produz fruto antes do tempo. Meu filho, quando era pequeno, ele queria carregar coisas pesadas. Eu não dava, por quê? Não tinha força. Aí você dava, né? Vamos carregar areia. Você pegava um baldinho lá, né? Um baldinho está aqui, ó, a sua lata. Não é? Porque não tem força. Quer, mas não tem força. Mas depois que está nutrido, a perna engrossou, agora é um balde grande, menino. Agora não vem dizer que não tem força. Agora tem. Prova o seu valor. Prova o investimento que eu fiz. Para que você come tanto
e na hora de produzir você não produz. Então perceba, irmãos, que a igreja primitiva cuidava da raiz, mas aquele que não cuida da raiz, quem é que não cuida da raiz? Aquele que não ama a oração, aquele que não ama o ensino, a angústia vai vir. Ele é como aquele homem que Jesus contou na parábola, que fez a sua casa na areia. Veio o vento, veio a tempestade e bateu contra a casa, e foi grande a sua queda. E aquele que fez na rocha, veio o vento, veio a tempestade e bateu contra a casa, e não caiu, queridos. Por quê? Porque ele se preocupou com o fundamento. Se preocupa com o fundamento, se preocupa com a raiz. Qual a principal razão do sucesso da igreja primitiva? Se preocupava com o fundamento, se preocupava com a raiz. Aí Jesus continua dizendo: a outra semente caiu entre os espinhos, mas o cuidado da vida, o cuidado deste mundo, a sedução da riqueza, sufocaram a palavra e ficou infrutífera. Perceba que existem coisas que concorrem contra a palavra. O que concorre contra a palavra? A sedução das riquezas, o cuidado do mundo, preocupações, concorre contra a palavra. Concorre. O mundo concorre contra a palavra. Um dia eu fui trabalhar de manhã cedo. É interessante, né, irmão? Quando você acordar de manhã, ponha já um hino de fé para você escutar, ou uma pregação, e escute logo, que é para você já absorver aquilo logo, porque se você ouvir uma coisa errada, parece que você absorve também. E eu ouvi umas coisas erradas lá na condução, e aquilo ficou martelando. Meu Deus, a coisa está difícil, ah, meu Deus, a coisa está difícil, e eu fiquei trabalhando, meu Deus, as coisas estão difíceis, e agora? Aí quando chegou de tarde, eu fui orar, e eu lembrei da palavra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e toda a sua justiça, e o pão e as vestes nos serão acrescentados. Deus vai acrescentar, irmão. A igreja primitiva, ela não ficava correndo atrás de pão. A igreja primitiva não ficava correndo atrás de comida, nem de bebida, nem de veste. A igreja primitiva, ela buscava o céu, buscava o Espírito Santo, buscava a presença de Deus, e isso fazia toda a diferença. Aleluia! Queridos, não deixa o mundo concorrer contra a palavra, não deixa a sedução da riqueza concorrer contra a palavra. Às vezes, irmão, o mundo nos ofende. Eu tenho um Celta que é uma benção na minha vida, aquele carro, irmão, é uma benção. Eu fui fazer uma viagem com a minha esposa esse ano, e nós fomos para um lugar de rico, lá de bacana, irmão. O único Celta que eu vi foi o meu, e parece que aquilo quer nos oprimir. Olha aí, todo mundo tem carrão, vai lá na agência, faz umas parcelas, vende esse carro. O mundo tentando te oprimir. Mas aí quando você olha para a palavra: em tudo dai graça, Senhor, eu te agradeço por esse carro que eu tenho, está pago, está quitado, e me leva aonde eu preciso, não me deixa na mão. Irmãos, a gratidão nos livra de muitos males.
O apóstolo Paulo diz assim: olha, seja grato, se tem o que comer, tem o que vestir, agradeça. Coisa ruim é se a gente não tivesse o que comer, né, irmão? Coisa ruim é se a gente estivesse andando pelado aqui, rasgado. Mas Deus está cuidando da gente. A gente não tem aquilo que a gente imagina, às vezes, mas temos tudo o que precisamos, e isso é maravilhoso. A igreja primitiva buscava o céu, o alvo era Deus, o alvo era Deus, o alvo é a palavra, o alvo é a oração, o alvo é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E quando a semente, a palavra de Deus, encontra a boa terra, esta semente produz 100 vezes, 60 vezes e 30 vezes. Irmão, não tem fraco no nosso meio, porque o fraco produz 30 vezes aquilo que Deus está investindo em nós. Mas Deus não vai querer que você produza antes do tempo. Não, é no tempo. Você tem prazer na palavra, tem prazer na oração, não fica ouvindo o conselho dos ímpios, se enche da palavra, tem prazer no Senhor e vai se nutrindo, vai se nutrindo, vai se nutrindo, e no tempo de produzir, você vai produzir 100, outro vai produzir 60, e quem produzir menos vai produzir 30, ninguém vai produzir menos de 30. Imagina, irmão, você produzir 30 vezes, não é pouco não, queridos. Então, o problema não é a semente, o problema é a terra. A palavra de Deus é boa, e existe a questão da insistência. Queridos, nunca que o semeador, quando nós estamos no papel de ganhador de almas, de evangelista, imitando a Cristo, evangelizando, levando a palavra, nós não sabemos quem é o terreno, nós não sabemos. O que devemos fazer? Lançar a semente, porque a semente é boa, a semente é boa. Mas precisamos olhar, antes de chegar na igreja primitiva, precisamos olhar sobre o cabeça da igreja, precisamos olhar para Cristo. Cristo, irmão, ele tinha um segredo, e este segredo foi nos revelado através dos evangelhos. Você quer conhecer os segredos de Deus? Estude os evangelhos. Quer conhecer os segredos de Jesus? Leia os evangelhos. E os evangelhos nos revelou o segredo de Jesus. Mas o interessante, isso me alegra, que Jesus, irmão, ele não era o super-homem. Diga comigo, Jesus não era super-homem. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Jesus, ele era 100% humano. Jesus não era mais humano do que você. Qual que era a diferença de mim e de você para Jesus? Ele era santo, foi gerado pelo Espírito Santo, e nós não, nós fomos gerados pelo pai e pela mãe, que eram pecadores, e herdamos a natureza pecadora, amém? Jesus não herdou pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele era homem. Olha o que diz, eu quero que alguém leia três versículos,
Filipenses 2,7, quem achar leia. 2 Timóteo 2,5, quem achar leia. E Hebreus 4,15. Alguém achou algum desses textos? Pode ler. Amém. Olha o que Paulo está dizendo. Jesus foi semelhante a nós. Jesus foi semelhante aos homens. Jesus não era super-homem. Põe isso na sua cabeça. Jesus não era super-homem. Desculpa, leia 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, é Jesus Cristo super-homem? É Jesus Cristo, homem. Hebreus diz assim, capítulo 4, versículo 15 de Hebreus: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porque um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha o que o escritor está dizendo. Jesus, ele pode perfeitamente se compadecer de você, porque ele sabe tudo que você passa e sabe tudo que você sente, porque ele foi homem também. Jesus foi homem também. A diferença é que ele não tinha pecado. Amém? Então Jesus não era diferente de nós. E isso, irmãos, deve ser base para nós, porque devemos primeiro imitar Jesus. Amém? Depois imitamos quem? Os apóstolos. Primeiro imitamos quem? Jesus. E depois os apóstolos. Eu vou imitar o pastor Eli. Imita Jesus. E depois os apóstolos. Se não tiver ninguém melhor do que eu, aí você me imita. Com certeza vai achar um monte de gente melhor do que eu. Com certeza vai achar um monte de gente melhor do que eu. Mas primeiro imita quem? Depois aquele que for melhor do que o pastor Eli. E tem um monte. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia é a nossa referência, irmão. Como que Jesus se comportava? Qual que era o segredo de Jesus? Como que os apóstolos se comportavam? Qual que era o segredo dos apóstolos? Se nós olharmos para eles, se nós imitarmos eles, nós seremos bem-sucedidos. Não há erro, irmão. Se você imitar a Bíblia e aplicar a Bíblia, não há erro. Não há erro, não há erro. Imita a Bíblia, aplica a Bíblia, que é sucesso garantido. Não há erro, não há erro. Irmãos, então entendemos que Jesus, que é o cabeça da igreja, aquele que plantou a igreja, aquele que inaugurou a igreja, ele que escolheu os apóstolos e fez coluna na igreja. Jesus é o autor da igreja, é quem plantou a igreja, é quem escolheu os apóstolos para ser coluna na igreja. Jesus tinha segredo. Qual que era o segredo de Jesus? O Espírito Santo. O segredo de Jesus era a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Jesus tinha um segredo: depender do Espírito Santo, depender da pessoa bendita do Espírito Santo. Por que a igreja primitiva era bem sucedida? Nós vamos chegar lá, porque ela dependia do Espírito Santo.
de si mesmo, ela dependia da direção do Espírito Santo, porque a igreja primitiva era bem sucedida, porque ela dependia do Espírito Santo, porque Jesus foi bem sucedido, porque ele dependia totalmente do Espírito Santo. Eu quero ser bem sucedido. Você quer ser bem sucedido na obra de Deus? Você quer ser bem sucedido na obra de Deus? Dependa do Espírito Santo. Irmãos, quando eu era mais besta, eu ficava nervoso quando alguém dizia assim. Eu chamei o pastor Silas para orar lá em casa. Pastor Silas, vai lá orar para minha esposa, filho e tal. Aí o Silas falava assim, é só um exemplo, tá? É só um exemplo, tá, amém, irmãos? Irmão, eu vou orar, quando Jesus mandar eu ir, eu vou. Irmão, aquilo me deixava bravo. Irmão, eu ficava nervoso. Meu Deus do céu, a Bíblia está dizendo para ir orar. Ele está dizendo que ele vai orar para Jesus falar para ele ir. Aquilo ficava, irmão, ficava irritado. Aí o tempo passa, irmão, nós vai aprendendo, e hoje eu entendo que o Silas estava certo. Irmão, não é porque a gente tem a palavra, a gente tem a revelação, que a gente não deve depender do Espírito Santo. Tem crente que ele ora para Deus confirmar, aí a gente fica nervoso. Não, mas ele está certo, irmãos. Por quê? Porque ele quer ir lá e ver o nome de Deus ser glorificado. Ele quer ir lá e não quer só fazer mais uma oração. Ele quer ir lá tendo a certeza, Jesus me mandou eu ir lá orar. Aí quando Deus fala, vai, ele vai, o milagre acontece, coisas maravilhosas acontecem. Por quê? Porque ele foi debaixo de uma direção de Deus. Eu sei que isso é uma coisa que a gente não faz há muito tempo, então a gente não entende isso. A gente não entende isso. Nós não entendemos isso. Mas tem gente que ainda faz isso. Ora para Deus o guiar, para Deus dar direcionamento. Não vai só fazendo. É ter Jesus, é ter o Espírito Santo como guia. Irmãos, nós vamos chegar lá, vamos entender isso melhor. Mas para que você entenda aqui, nós vamos entender isso melhor. Diga comigo, eu vou entender isso melhor. Nós vamos entender isso melhor, em nome de Jesus. Abra comigo, irmão, no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Nós já estamos encerrando já. Lucas capítulo 3, versículo 21. Olha o que Lucas registrou. E Lucas é interessante porque Lucas é muito detalhista. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Diga comigo, Jesus se batizou também. Irmãos, Jesus era tão homem que ele precisou se batizar também. Amém, irmãos? Jesus precisava se arrepender? Que pecado que ele cometeu? Nenhum. Mas ele estava em semelhança de homem, e ele estava representando o homem pecador. Então ele foi lá se batizar também. E ele orou após ser batizado. Diga comigo, para ser cheio do Espírito Santo, precisamos orar. Irmãos, ninguém recebe o Espírito Santo sem orar. Eu não estava orando para receber o Espírito Santo. É porque alguém estava orando, aí você recebeu. Eu não estava orando, mas alguém estava. Se nós não pedirmos, o Espírito Santo não vem, não enche. Abre a tua boca que eu encherei. Em São Lucas capítulo 11, São Lucas diz que o Pai dará o Espírito Santo a todos que pedirem,
Olha o que diz aqui, capítulo 11, versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que fizer o quê? Pedirem. Pai Celestial vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Eu estava no culto e Deus me batizou com o Espírito Santo, e eu não estava nem pedindo, mas alguém estava. Porque não vem sem pedir, irmão. O Espírito Santo só veio no dia de Pentecoste, porque Jesus subiu lá no céu e rogou ao Pai: eu rogarei para que Ele vos dê outro Consolador. O Espírito Santo não vem sem ninguém pedir. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, então peça. Versículo 22 do capítulo 3 de Lucas: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se a voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti tenho prazer. Irmãos, Jesus foi batizado e orou, o céu abriu, o Espírito veio sobre ele na forma singela de uma pomba. Diga comigo: o Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, tá, irmão? Ali simboliza simplicidade. Pomba é uma ave limpa e ela é simples. Pomba, ela era usada no sacrifício de Israel. Quem não tinha dinheiro para comprar um cabrito, chegava lá e comprava uma pomba e levava para o sacerdote: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho aqui uma oferta, uma pomba. Porque é a oferta do simples. A oferta do simples. O que isso significa? Que para receber o Espírito Santo não precisa de ter muito dinheiro. Não precisa de ter dinheiro. Basta pedir. Basta pedir. Não são as grandes ofertas que atraem o Espírito Santo, é um coração simples e singelo. Irmãos, eu vou parar por aqui, mas quando eu retornar eu quero voltar aqui, tá bom? Que Deus nos abençoe. Retorna a palavra ao nosso pastor, que o Espírito Santo continue falando em cada coração.